E os indicadores setoriais mais recentes têm mostrado uma perda de fôlego da atividade econômica no segundo trimestre do ano, um cenário que a gente ainda tem juros bastante elevados e esse ambiente externo mais desafiador. Ao mesmo tempo, em ano eleitoral, o governo tem anunciado novas medidas de estímulo a consumo e também a concessão de crédito. E sobre esse assunto a gente conversa com Felipe Tavares, economista-chefe da BGC Liquidez. Felipe, seja muito bem-vindo. Prazer ter você aqui. Prazer, bom dia, Vitor. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar com vocês. Muito obrigado a você por aceitá-lo. Felipe, queria começar essa nossa conversa trazendo alguns dados relevantes. Um crescimento, principalmente da indústria e do agronegócio, que avança. Na indústria avançando 1,2% no primeiro trimestre, no segundo trimestre avança 0,8%. O agronegócio sai de 2%, de um crescimento de 2%, para 0,6% no segundo trimestre, nessa comparação trimestre-trimestre. No caso dos serviços, a gente teve um avanço de 0,5% para 0,7%. Faço, na verdade, duas perguntas em uma. Primeiro, esse arrefecimento do crescimento da indústria e do agro, a gente já pode colocar na conta de uma Selic elevada? Entender exatamente por que a gente não acompanhou esse mesmo impacto no setor de serviços. O setor de serviços ele ainda é resiliente, mas ele começa a dar sinais cada vez mais claros de desaceleração. Então a gente já começa a ver de forma mais robusta que tem uma desaceleração, mas essa desaceleração ela é módica, né? Como a gente fala, ela vem de uma forma mais suave. Principalmente nos dados agora preliminares, né, do segundo trimestre já, a gente vê que o varejo vem perdendo força por indicadores, né, de cartão de crédito, etc. A gente vê que realmente as famílias estão com orçamento apertado por conta de endividamento, e isso enfraquece mais ainda a perspectiva de varejo e serviços. E a gente tem a perspectiva de que o CAGED vá desacelerar aí nos próximos meses, que corrobora essa desaceleração em serviço. E de uma forma geral, quando a indústria ela diminui o passo, né, esse ritmo, você tem uma oferta menor de produtos para o varejo, né, para o setor de serviços como um todo. Então, isso também engaja numa desaceleração, né? E o agro ele é muito importante em muitas regiões do Brasil. Então, quando o agro ele desacelera, toda a cadeia econômica que depende do agro também perde tração, e isso corrobora esse cenário de desaceleração. Mas, assim, quando a gente fala de desaceleração, não quer dizer que vai ter uma retração, uma recessão. Quer dizer que a gente vai crescer, mas vai crescer menos. E esse é o ponto que a gente está, e essa desaceleração está se concretizando cada vez mais. O que a gente trouxe do IPCA 15, Felipe, aquém, inclusive, do avanço projetado pelo próprio mercado, de apenas 0,06% nas duas primeiras semanas de julho, dá para a gente considerar que esse avanço menor dos preços, esse incremento menor dessa pressão inflacionária, teria já uma correlação também com esse nível de atividade já mitigado? Você tem alguns núcleos ali que mostram que tem uma relação mais direta, né, com a atividade econômica, né, com a demanda. Então, a gente já tem sinais aí da desaceleração da inflação, isso começa a aparecer no Focus. Então, é natural que a gente veja a inflação também dando sinais de alívio, né, de uma repactuação aí das expectativas, por conta da atividade vindo mais para baixo. A gente teve aí um repique de preço de petróleo e tal, que pode trazer um evento, né, e um problema, uma nova discussão de alguns pontos, mas, em regra geral, a gente tem todos os sinais corroborando para a desaceleração da atividade e a política monetária restritiva fazendo o seu efeito como esperado, né? Política monetária fazendo o seu efeito como esperado, Felipe, puxando exatamente o nível de atividade para controlar a inflação. Enquanto isso, segundo o levantamento do CNN Money, 257 bilhões de reais já anunciados, destravados, seja do ponto de vista orçamentário ou não, né? A maior parte sem impacto fiscal, é verdade, mas eu queria entender, principalmente pensando em linhas, em concessão de crédito subsidiado, o quanto a gente consegue correlacionar juros subsidiados, juros mais baixos, para uma miríade, para uma série de setores, uma série de setores econômicos, né, e evidentemente também de eleitores, mas o quanto esses juros mitigados pressionam, na verdade, a manutenção de uma taxa básica mais elevada. E acho que esse é um ponto importante até para esclarecer, né? Quando a gente fala assim, a política monetária fazendo o efeito que deveria ser feito, é no sentido da demanda, né? Quando a gente vê desaceleração da atividade, é isso.
não necessariamente quer dizer que as decisões sobre a política monetária vão ser tomadas da forma mais correta, né, na visão assim do arcabouço técnico, né, do que se espera, especialmente porque, apesar de ela estar fazendo efeito, ela não chegou no ponto que é necessário chegar para que tenha um alívio de descompressão da curva de juros, né? Então, e aí um dos grandes problemas disso, né, dessa desaceleração semódica, né, e a gente ainda está tateando isso, é porque você tem de fato um estímulo fiscal, um estímulo de demanda que deve vir até talvez mais forte no segundo semestre, por conta da ativação, né, e da concretização de todos os instrumentos que foram propostos recentemente, e a gente tem uma pressão na ponta longa de juros. Então, o pacote fiscal, né, a política fiscal expansionista, ela gera um efeito em força contrária à política monetária restritiva. Então, a gente tem, de um lado, a política econômica piorando a perspectiva e o cenário de inflação, de juros de atividade, e do outro lado a política monetária tentando segurar. Esse é o perigo dessa agenda. Então a gente diminui o espaço de cortes, embora haja um conforto, inclusive por conta da sinalização, né, do Banco Central do último Copom, existe um consenso de que na próxima reunião, agora em agosto, semana que vem, você vem mais um corte de 25 pontos, mas é muito difícil a gente ver qual que é o tamanho de espaço, aonde os juros pode se estabilizar por conta desses sinais opostos, né? Hoje, o mercado não vê muito mais espaço além de 14% para 2026. Né? Pois é, né, Felipe? A gente tem essa perspectiva, inclusive mensurada pelo próprio Boletim Focus, de uma Selic terminal de 14%, né, ao fim desse ano. E eu queria entender exatamente os fundamentos por trás desse espaço observado pelo mercado por um novo corte de 25 pontos base. A gente pode considerar que o maior risco inflacionário hoje seria exatamente esse incremento do preço da energia, do preço do barril do petróleo, e eu queria entender exatamente a sensibilidade desse risco inflacionário, ou seja, né, algo que não é mensurado exatamente por uma questão de oferta e de demanda, principalmente de demanda, mas queria entender exatamente o quão sensível seria essa nova pressão a uma política monetária mais restritiva. Primeiro a gente tem que separar assim, porque a política monetária, ela teoricamente, ela responde, ela está olhando a expectativa de inflação, né? Ela está olhando o horizonte relevante, lá 18 meses à frente. Então, qualquer desvio que seja muito de curto prazo, muito pontual, teoricamente, ela não tende a impactar a condução da política monetária, porque ela vai afetar ali algo muito pontual e aí esse desvio aí momentâneo, ele se corrige ao longo do horizonte. Né? O que a gente tem hoje de riscos, né, de incerteza é, primeiro, uma agenda de estímulo fiscal muito forte que pressiona toda uma questão de perspectiva de risco o país, né, de curva longa, né, de ponta longa de juros, ali o miolo da curva, né, e os vencimentos mais longos. A gente tem toda uma sinalização de um cenário fiscal muito desafiador que vem do estímulo de demanda desse ano, mas de todo um carrego e de todo um arranjo maior sobre o cenário fiscal brasileiro, que a gente vê a trajetória da dívida caminhando para um cenário desconfortável aí nos próximos 10 anos, né, podendo ultrapassar aí 100% do PIB. Isso tudo pressiona o prêmio de risco, né, do país, então exige juros mais elevados. O fundamento básico que isso vai bater praticamente o Banco Central vai olhar hiato de produto, né, atividade, e vai olhar o delta de juros neutro. Então, se a gente tiver um nível de juros neutro, né, que não impacta a inflação, e que você está muito distante, né, você tem um patamar restritivo, teoricamente você tem as condições para convergir o hiato para um nível neutro, né, para que a atividade não pressione a inflação. Hoje, por conta de todos os estímulos de demanda, a gente está acima do que seria considerado neutro. Então, a gente tem um excesso de estímulos. E você tem de riscos aí que é difícil a gente ver a perspectiva de médio e talvez longo prazo, que você tem risco climático, você tem risco sobre energia, que pega em alimentos e energia, você tem toda essa questão de guerra, né, de travar aí fluxo de bens e de mercadorias a nível global. Então, você tem várias tensões que pesam nessas perspectivas de risco para o cenário econômico. Tá? Então, basicamente, o Banco Central está vendo isso, por isso que toda vez que a gente consegue concretizar o cenário de desaceleração, você gera um conforto para o Banco Central poder trazer os juros para baixo, porque ele sente alívio aí no parâmetro de juros
neutro que ele vai ter, né, e o quanto que ele precisa gerar de restrição para o mercado. Tá certo. Conversei com o Felipe Tavares, economista-chefe da BGC Liquidez. Felipe, muito obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente aqui no Money. Obrigado, Vitor. Foi um prazer. Tchau, tchau. Prazer todo nosso. Abração.